e, na minha opinião, deveria continuar por Poxoréu, porque eu não acredito que, se transferir para Primavera, vai anoitecer Poxoréu, amanhecer Primavera e todos os problemas estão resolvidos. A população não consegue entender a dificuldade que é para fazer infraestrutura, seja asfalto, seja drenagem, seja órgãos públicos, qualquer tipo de investimento com recurso público, se não tiver regularizado os loteamentos. Fizemos uma parceria grande com a Prefeitura de Primavera e com o Governo do Estado, fizemos a ponte de concreto, que também já está quase sendo levado às cabeceiras, não a ponte, né? Então o Otaviano Pivetta me pediu para mim continuar na política para representar a região sul e poder apoiá-lo ele na região sul. Então, diante disso, eu voltei a reunir com a minha família, com a minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, a minha mãe, né? E decidimos então. Falar do Vale Verde está na moda. Nova Poxoréu está na pauta do dia. Seja pelo asfalto, seja por quase liquefazer nas chuvas insistentes que têm caído em nossa cidade. Ouvir pessoas com responsabilidade, com conhecimento, que sabe o que está falando, para quem está falando e por que está falando. Isso é o dever do jornalismo. E o jornal EL News veio buscar uma das maiores autoridades quando o assunto é Nova Poxoréu. Ele foi prefeito 2 vezes de Poxoréu. Seguramente o homem que mais recebeu as demandas daquela comunidade, em todos os sentidos. E com certeza, além do seu vasto conhecimento e das explicações do porquê de cada ação realizada ou não, ele também tem um futuro político. Vamos conversar sobre tudo isso com meu amigo Nelson Pai. Tudo bem, Nelson? Como tem passado? Tudo bem, Eli? Tudo tranquilo. Nelson, como é que tem sido a vida de ex-prefeito? Olha, Eli, a gente passou 8 anos na Prefeitura de Poxoréu e quando nós deixamos a Prefeitura, eu precisava muito descansar. Então, já faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, e, cara, um alívio tremendo. Quando você está no cargo de prefeito, é uma responsabilidade muito grande, especialmente num município igual Poxoréu, né? Que é um município que tem poucas receitas financeiras e muitos problemas. Um município que tem 6 distritos longe da sede. Então foi um desafio muito grande para mim. Mas nesse período eu estou descansando agora. 6 distritos em Poxoréu é bastante lugar para se cuidar. Como é que se cuida de 6 distritos numa dimensão como esta, com o orçamento que você tem? Olha, é um desafio muito grande, porque cada distrito ele corresponde como se fosse um bairro do município. Então, cada distrito a gente teve que montar uma estrutura com posto de saúde, com ambulância, no caso dos distritos de Paraíso do Leste, Aparecida, Jarudó, que são os distritos mais populosos. Jarudó e Joanesburgo deve ter aproximadamente em torno de 2.500 pessoas que vivem. Então é uma demanda muito grande, é um bairro grande, longe da sede do município. Então a gente tem que se desdobrar com todas as áreas, com todas as secretarias, para que a gente possa atender a população. Você era um offside da política. Você está entrando na política para ser prefeito, eu me lembro da campanha, né? Estive lá na sua primeira campanha, na segunda não, mas na primeira estive lá. Como é que você avalia seus 8 anos de mandato? Muita experiência, mas teve um aprendizado meio árduo no começo também, né? Sim, porque quando eu não participava da campanha, eu não participava de administração pública e estava na área privada sempre. Quando eu assumi o município de Poxoréu, eu passei 6 meses aprendendo muito, porque o serviço público ele é cheio de legislação, de leis e de burocracia. Então, eu assumi um município que em 2017
tinha uma dívida de 27 milhões de reais para uma arrecadação de 40 milhões anuais. Então foi uma situação muito difícil. Eu tive que trabalhar muito, né? Tive que aprender muito e, graças a Deus, eu sempre tive o espírito de liderança, consegui formar uma boa equipe, né? A Câmara de Vereadores naquela época me ajudou muito também e nós passamos 3, 4 meses trabalhando só para organizar. Então, além da situação financeira que era grave, tinha uma quantidade gigante de obras. Nós tínhamos 19 obras inacabadas, obras grandes, por exemplo, como o Balneário Lagoa. Então, posto de saúde, nós tínhamos 6 postos de saúde, tinha o posto de saúde aqui do distrito da Nova Poxoréu, que nós tivemos que acabar a obra também, finalizar. Então, foi um aprendizado grande. Passando 8 anos, eu saí da prefeitura com uma experiência administrativa que jamais eu imaginei que eu teria. Então é um mundo diferente do mundo privado, mas a pessoa tem que aprender e tem que trabalhar e tem que ter uma boa equipe para fazer uma boa gestão. Nelson, você foi reeleito prefeito com uma boa votação e você fez o seu sucessor. Você agradou tanto assim o eleitor poxoense? Como? Eu acho que a população, na primeira eleição e na primeira campanha minha, a população não me conhecia, apesar que eu sou de Poxoréu, mas eu tinha saído lá 25 anos atrás. Então, a população queria mudança e acreditou no meu projeto de eleição em 2016. Eu assumi a prefeitura e aí fui colocando em ordem. Por exemplo, nós tínhamos 2 folhas de salário dos servidores atrasadas. Então, primeira ação foi pagar os salários dos servidores. Depois, nós começamos a organizar a cidade. Muitos buracos nas ruas, começamos a fazer um tapa-buraco, colocar a cidade em ordem, fizemos uma limpeza geral, tiramos tudo que tinha de lixo nas ruas, nós fizemos uma limpeza geral. E depois nós começamos a colocar as certidões do município em dia. Não tinha certidão da Receita Federal, não tinha certidão do Tribunal de Contas, não tinha certidões negativas, que é fundamental para você conseguir emendas parlamentares ou qualquer outro tipo de recurso. Que, aliás, sem essas certidões não recebe nada, né? Dessas coisas. Sem as certidões negativas, os municípios recebem apenas as transferências constitucionais, FPM, CMS, IPVA e aquelas transferências do dia a dia. Emendas e projetos, nada. Não, sem certidões o município não recebe nenhuma emenda parlamentar, não consegue fazer nenhum convênio com o governo do estado e muito menos com o governo federal. Mas antes de você assumir, já existia, estava começando a existir, né, que tem 16 anos agora, o novo Poxoréu. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você mais detidamente, porque é um assunto que interessa ao município de Primavera do Leste. Quando você assumiu, o que você encontrou na região, no distrito da Nova Poxoréu? Eli, quando eu assumi a gestão de Poxoréu, eu já conhecia esse distrito da Nova Poxoréu. Conhecia também porque existe uma lei municipal que foi aprovada e sancionada em 2013 para a criação do distrito da Nova Poxoréu. E logo ali nos primeiros meses eu visitei algumas vezes a região da Nova Poxoréu, fui tomar conhecimento e me aprofundar nos assuntos e logo a primeira informação que eu tive é que o município estava totalmente irregular. Segundo as informações que eu tinha lá em 2017, que começou a acontecer ocupações irregulares na região, ali por volta de 2008, 2009. E que a partir de 2013, quando a ex-prefeita Jane, juntamente com o ex-prefeito Lindbergh, assumiu a prefeitura de Poxoréu, eles criaram o distrito da Nova Poxoréu, com lei aprovada e sancionada. E aí, então eu tomei ciência de todo esse assunto. A ex-prefeita tinha deixado, então, o início de um posto de saúde, tinha deixado um início de construção de uma escola municipal, e aí que eu
fui me aprofundar na questão da regularização fundiária. E aí tomei ciência que tinha vários assuntos de regularização fundiária. Assuntos que envolvem o Vale Verde, o Buritis, o Bela Vista, a própria Associação Nova Poxoréu, a Associação Vale dos Sonhos, a Associação São Benedito, e aí que eu fui entender a gravidade dessa situação da regularização. E aí o assunto ficou muito grave. Bom, eu comecei então buscar os órgãos governamentais para mim achar o caminho da solução da regularização. Mas a situação é tão delicada e tão complicada que eu comecei, junto com algumas pessoas, inclusive naquela época a própria Câmara de Primavera, através da vereadora Carmen, o próprio prefeito de Primavera naquela época, junto com os vereadores de Primavera, os vereadores de Poxoréu, nós fizemos uma primeira reunião, então, lá na Associação na Associação Nova Poxoréu, com o presidente, que agora é falecido, o Vando, que era presidente da associação. Sim. E ali nós começamos a dar o primeiro passo da regularização. Isso foi em 2019, que inclusive tivemos uma reunião lá na casa do ex-presidente Vando, com a participação do ex-deputado federal Valtenir Pereira, e aí nós começamos a buscar o INCRA, que é detentor de uma área maior, que envolve o Bela Vista, a Associação Nova Poxoréu e parte da Associação São Benedito. Até tinha algumas informações que essa área era de uma pessoa privada, mas na verdade não era e não é, e essa área é do governo federal e quem é responsável por essas áreas é o INCRA. E também tem as áreas do Vale Verde, do Buritis, enfim, cada área tem uma situação diferente. Nós ouvimos muitas reclamações lá embaixo. O jornal El News já fez algumas matérias lá embaixo, não muitas, porque quando a gente faz matéria séria, e algumas matérias que a gente fez, a gente buscou muita informação. Energia elétrica, como está a situação hoje? Porque havia um grande descaso por parte da Energisa no fornecimento de energia elétrica. Como é que continua essa situação ou a situação foi resolvida? Não, a questão da energia elétrica, na região do Buritis e do Vale Verde, já tinha um projeto instalado pela Energisa, então ali já tinha energia. Uma parte do Vale dos Sonhos começou a puxar um cabeamento sem autorização da Energisa, né, e aí começaram a fazer essas ligações ali na parte do Vale dos Sonhos. Da mesma forma, começaram a fazer também essas ligações partindo do Vale Verde para o Bela Vista. E do outro lado, lá na Associação Nova Poxoréu, chegava também uma ligação de energia, mas pontos específicos. E a maioria da população fazia puxava um cabo sem autorização da Energisa. E em uma situação de risco gravíssimo, né? Risco para as pessoas, porque ali moram pessoas de todos os tipos. Mora pessoas idosas, mora crianças, enfim, pessoas que precisam da energia. Eu comecei em 2019 ainda um diálogo com a Energisa, explicando a situação. Tive várias vezes visitando com alguns técnicos da Energisa e chegamos a um ponto que aí mudou o presidente da Energisa e nós tivemos uma reunião com esse novo presidente. Aí o presidente veio comigo aqui, o vice-presidente veio comigo na região da Nova Poxoréu, e aí ele viu de fato e presencial a gravidade da situação. E aí ele falou: prefeito, eu vou voltar para Cuiabá e na segunda-feira eu te ligo de volta para ver qual que é o caminho que a gente tem para solucionar isso. E aí teve envolvimento de alguns deputados, inclusive o próprio deputado Sebastião Rezende teve também essa intervenção junto com a Energisa. E aí finalmente a Energisa me pediu uma documentação. A Energisa me pediu: prefeito, se o senhor tiver a coragem de me apresentar um mapa atestado, o arruamento de toda essa região,
a Energisa tem condição, agora com uma nova resolução, tem condição de fazer a instalação dessa rede elétrica lá e tem condição de instalar o padrão em todas as residências. Eu vou pedir para você que está em casa, você prestar muita atenção a partir desse ponto da entrevista. O prefeito tocou num ponto, e isso que ele tocou vai permear toda a nossa conversa daqui para frente. O arruamento de toda a região. E você vai entender, nas palavras do prefeito Nelson Paim, do ex-prefeito Nelson Paim, o porquê que a Nova Poxoréu tem situações que precisam ser resolvidas antes de se pensar em qualquer outra solução. Preste atenção nessa palavra. Arruamento, loteamento, regularização. Voltando, prefeito. Também existia uma carência com relação à água. Muitos poços artesianos, sem uma qualidade atestada, muito fornecimento clandestino. Como está a situação hoje ali? Eli, eu acredito, porque eu saí já faz 1 ano e 2 meses da prefeitura, mas eu acredito que ainda cada associação faz a distribuição de água e cada associação que controla isso, né? Acho que os moradores pagam uma taxinha, alguma coisa assim, né? Mas a distribuição de água nesse momento continua sendo, acredito que continua sendo pelas associações. Nós, quando eu estava na gestão, nós ajudamos as associações, algumas associações, a fazer reservatórios de água. Né? Nós fizemos um reservatório, ajudamos o deputado Calil, o deputado Faisal, que tinha colocado uma emenda de 40 mil, nós completamos e fizemos uma caixa d'água no Vale Verde. Nós colocamos caixa d'água no Bela Vista e na Nova Poxoréu e no São Benedito. Né? Mas quem faz o controle da distribuição ainda as associações. Por quê? Porque o DAI, Departamento de Água de Poxoréu, ele não tinha condições, e não sei se ainda se tem condições, de fazer distribuição. Mas o grande problema ali de toda a região é a questão das regularizações. Sem a regularização você não consegue fazer praticamente nada, porque os lotes estão irregulares. Não irregular a ocupação, mas irregular as metragem, medidas, área de abrangência, até onde vai o lote, até onde vai a rua, área para calçada. Esse é o principal problema. Mas antes de entrar nesse problema, eu gostaria de fazer especificamente algumas perguntas. O deputado Paulo esteve lá embaixo, fez uma audiência pública e prometeu resolver a questão da luz. O trabalho do deputado Paulo deu frutos para a região? Olha ali, eu confesso que eu tenho que ser justo com todos. Sim. Durante minha vida toda, e principalmente no período que eu estive na vida pública, eu acho que a gente tem que reconhecer. Eu acredito muito que a intervenção também do deputado Paulo Araújo ajudou. Ajudou porque ele esteve lá, fez audiência pública e tal. O deputado Sebastião Rezende ajudou, né? E nós da prefeitura, nossa equipe técnica da prefeitura, fizemos o georreferenciamento da área e fizemos um atestado, quase que um decreto municipal, atestando o arruamento para que desse segurança jurídica para a Energisa fazer a instalação. Os loteamentos estão corretos? Não estão corretos. Né? A largura das ruas estão corretos? Não estão corretos, porque não tem um loteamento aprovado. Foi feito um atestado para que pudesse resolver o problema da energia. Correto. Uma das coisas, e você de casa, pode ficar tranquilo, já já nós vamos entrar na questão das erosões, mas daqui a pouquinho. Primavera do Leste, há alguns anos, vem requerendo a anexação daquela região. Eu confesso que estimo de cabeça, num belo chute, o número de habitantes, ali em torno de 10, 12 mil pessoas. E o senhor, enquanto era prefeito, o senhor foi contra a cessão desse espaço para o município de Primavera do Leste. Por que o senhor acha que aquela região tem que permanecer com Poxoréu e não deve vir para Primavera?
Eli, eu tenho esse pensamento, hoje eu estou mais amadurecido, né? A gente, quando sai de uma gestão pública, quando a gente deixa o peso do cargo, a gente começa a olhar muitas coisas diferentes, né? Eu continuo tendo o pensamento que a região é Poxoréu e, na minha opinião, deveria continuar por Poxoréu, porque eu não acredito que, se transferir para Primavera, vai anoitecer Poxoréu, amanhecer Primavera e todos os problemas estão resolvidos. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais fácil ter solução dos problemas por Poxoréu do que em Primavera. Mas eu tenho dito que, se for a vontade do povo, não somente do povo da Nova Poxoréu, porque a lei federal, a Constituição Federal fala que, para redistribuir territórios de municípios, tem que fazer um plebiscito com a população do município. Isso aconteceu em 2016, quando foi votada a Lei 10.500, que transferiu por um período o território da Nova Poxoréu para Primavera, mas juntamente com outros municípios. Chapada dos Guimarães teve essa redivisão, entrou judicial e a lei teve que ser revogada. Então eu não tenho hoje, eu estou mais amadurecido, eu acho que, se for a vontade da população do município de Poxoréu, que se fizer um plebiscito, ouvindo todas as pessoas de Poxoréu, não só da região Nova Poxoréu, e a maioria decidir de transferir para Primavera, ok. Mas tem que ouvir a população de Poxoréu. Porque, ali, veja bem, o início das ocupações, todos sabiam que era Poxoréu. Porque senão fica difícil. Já pensou uma grande comunidade da população de Poxoréu se estabelecer na região de Primavera e daqui a pouco reivindicar um pedaço de Primavera? E Poxoréu é uma cidade que tem uma história de mais de 100 anos. Primavera nasceu de Poxoréu, Rondonópolis nasceu de Poxoréu, né? Dom Aquino nasceu de Poxoréu. Então Poxoréu já perdeu muito ao longo dos anos. Inclusive, acho que fizeram, na época que foi redividido Poxoréu e Primavera, eu acho que cometeram um grave ato contra Poxoréu, porque escolheram as melhores áreas para Primavera, que hoje são agriculturas, e deixaram somente as áreas dobradas, que praticamente só servem para pecuária. Então eu acho que foi uma divisão injusta com a população de Poxoréu, com a história de Poxoréu. A região do Novo Poxoréu, evidente que pretende se aliar, ser anexado à Primavera. Só que isso representa o que em termos de perda de dinheiro para o município de Poxoréu? Eli, a perda de dinheiro ainda ela não é significativa. Porque você sabe bem que os municípios, todos os municípios, mais de 70% da arrecadação dos municípios vem de transferências dos impostos do FPM e do ICMS. E esses impostos, o que mais é pesado no cálculo da redivisão dos impostos é a quantidade de moradores, quantidade de população. Mas ainda, oficialmente, pela contagem do IBGE, na época foi contado aproximadamente 3.800 pessoas. Por quê? Existe muito mais, eu acredito que deve ter mais de 10 mil pessoas. Oficialmente a gente não sabe qual é a quantidade de pessoas que vive, mas durante o censo do IBGE, muitas famílias ou estavam com as casas fechadas, trabalhando, possivelmente em Primavera, ou declararam para o recenseador do IBGE que não moravam definitivamente lá. E a lei do IBGE, ela tem que aceitar a declaração do morador. Então, se a pessoa declara, não, eu vivo aqui, mas não é minha residência definitiva, a pessoa não é contada. Então, oficialmente foi contado 3.800 pessoas. Isso ajudou um pouquinho. Eu acredito, teria que fazer um cálculo mais específico tecnicamente, mas eu acredito que, pelo peso da população de 3.800 pessoas, isso deve dar uma rentabilidade de 300 a 400 mil para Poxoréu. Agora, se tiver 10 mil, ou 12 mil, ou 15 mil, a diferença é totalmente diferente. Porque o peso maior, e ainda mais com a nova reforma tributária que começa agora em 2026,
a população sempre vai ter um peso maior. Como é que ficou a questão da taxa de iluminação pública na região do Novo Poxoréu, que contribui, até onde eu tenho informação, mais para a Primavera do Leste do que para propriamente Poxoréu? Como é que está a situação? Isso é fato? Ali, a questão da taxa de iluminação pública, eu sinceramente e honestamente, eu acredito que essa taxa deve cair na arrecadação de Poxoréu. Portanto, eu inclusive tive na Energisa umas 2 vezes, quando eu estava prefeito, para mim de fato saber a quantidade que tinha, porque a Energisa faz o cálculo por poste de luz. Mas a Energisa me passou, ela não tem essa divisão por bairros ou por distrito, ela me passou somente a quantidade geral do município de Poxoréu. Mas eu acho e acredito que essa taxa da iluminação pública, dos postes que a Energisa contou e dos postes que ela está instalando, né, que ainda possivelmente não tem luminárias de iluminação pública, mas a arrecadação deve ir para o município de Poxoréu. Você foi muito cobrado ali para a instalação de uma subprefeitura. Inclusive, isso esteve no seu projeto de campanha da sua reeleição. Como é que está? Inclusive o vereador de Primavera esteve lá e fez um desaforo à classe política, enfim. Ele também tem imagem lá da subprefeitura. Como é que está a situação da subprefeitura da região? A subprefeitura, eu fiz um compromisso na minha reeleição de instalar, de fazer a lei municipal e instalar a sede da subprefeitura. Eu fiz a lei, aprovou, a Câmara de Vereadores aprovou, sancionamos, né? Consegui uma área, inclusive quero aqui agradecer ao seu Milton Salles, e veja bem, eu tive que buscar uma área fora de toda aquela área do Bela Vista, porque ninguém quis ceder uma área para instalar a escola estadual, que a gente vai falar daqui a pouco, e a sede da subprefeitura. Então eu consegui a área, o seu Milton doou, transferiu, documentamos no INCRA essa área e comecei a fazer a documentação para construir toda a sede da subprefeitura com Secretaria de Obras. E aí, depois eu saí do mandato, e aí o prefeito Luciano, o atual prefeito Luciano, ele acho que optou em alugar um espaço e não construir um espaço. Entendi. Durante todo o seu período como prefeito, você teve o seu par aqui de Primavera do Leste. Me lembro de algumas reuniões de prefeitura e alguns convênios. A população do Novo Poxoréu alega que a vida econômica é em Primavera. A prefeitura de Primavera foi sua parceira para todos os momentos, foi sua parceira em alguns momentos, não foi sua parceira durante a gestão para a solução dos problemas da Nova Poxoréu. Não, durante todo o meu período de prefeito, eu iniciei com o ex-prefeito Getúlio Viana. Imediatamente eu procurei o prefeito Getúlio Viana, a gente discutiu, acordamos que tinha que trabalhar em conjunto, depois assumiu o ex-prefeito Léo, nós continuamos conversando, então sempre houve um diálogo, né? Eu não posso ser injusto e dizer que eles não ajudaram. Eles sempre, quando foram solicitados, eles sempre estavam ajudando, né? Eu pedi, por exemplo, em alguns momentos, olha, vamos formar uma secretaria de obras, coloca um conjunto de máquinas de Primavera e a prefeitura de Poxoréu coloca um conjunto de máquinas. Aí esse ponto não foi possível. Eu instalei a secretaria de obra, colocamos as máquinas lá, mas Primavera optou em sempre ajudar quando fosse necessário. Só para esclarecer, Nelson, a prefeitura se colocou à disposição para ajudar sempre que fosse necessário. Ou seja, para cada ação você tinha que fazer um pedido, é isso? Não era uma ajuda de vamos fazer junto as coisas. Era um pontual, era para cada coisa. Não, muitas vezes a gente pedia ajuda para eles e eles ajudavam, né? Muitas vezes, às vezes, alguma emergência rápida, eles mesmos, né? Porque nós temos ali, acho que todos conhecem o Batata, que é o responsável de Poxoréu pela região, da parte de Secretaria de Obras. Então, às vezes, o próprio Batata entrava em contato com eles e eles
sempre ajudavam. Então, eu não posso ser injusto dizer que Primavera não ajudou. Eu acho que sempre Primavera tem se disponibilizado a ajudar e não tem outra maneira de ser diferente. Dentro do que você fez, a necessidade hoje do Novo Poxoréu, em termos de postos de saúde, de atendimento médico, de atendimento de escolas, de atendimento social em geral, porque aí envolve o trabalho de assistência social também. O que tem hoje na Nova Poxoréu e o que necessita ter e qual o caminho para se resolver isso? Nós instalamos o posto de saúde, colocamos médico, enfermeiro e toda a equipe do posto de saúde. Nós fizemos, na minha época não deu tempo de instalar então a subprefeitura, que estaria todas as secretarias envolvidas, e uma das secretarias seria a Secretaria de Assistência Social, que é a secretaria responsável nos municípios para dar assistência para a população que precisa de apoio social. Mas eu determinei para a nossa equipe, na época, que desse atendimento com frequência. Então, toda semana tinha uma equipe da assistência social fazendo visitas. Agente de saúde, essas coisas? Agente de saúde, agora eu não me lembro, sinceramente, se a gente contratou, mas sim, tem agentes de saúde contratados especificamente só na região de Nova Poxoréu. Ok. Escola, questão das escolas lá. O que tinha, o que tem e o que é necessário para se resolver. As escolas, quando nós assumimos, tinha aquela escolinha lá que vai na estrada da Toca do Jacaré. Sim. Essa escolinha foi uma determinação judicial que tinha que, na época da ex-prefeita Jane, ela construiu essa escolinha. Quando eu assumi, estava a escolinha funcionando e nós demos continuidade. E aí eu trabalhei muito mesmo para terminar outra escola que tinha se iniciado na gestão da ex-prefeita. E aí terminamos a escola e transferimos os alunos da rede inicial municipal para a escola nova, escola Professora Leila. E trabalhei junto com o Estado, com a SEDUC, para que fosse aprovado, e foi aprovado, está aprovado hoje, a construção de uma escola nova estadual, com 16 salas de aula, quadra de esporte e toda a infraestrutura da rede estadual. E ainda, agora não tenho certeza se continua na primeira escolinha ainda atendendo a rede estadual. Eu acredito que sim, um período atende municipal e um período atende a estadual. Mas aquela escolinha, de fato, ela tem que chegar um momento de ser desativada. Ela não tem a infraestrutura necessária, adequada para atender a educação. Portanto, quando eu saí da prefeitura, eu deixei o projeto aprovado da escola estadual e deixei a autorização da SEDUC, da Secretaria de Educação Estadual, para construir a escola estadual. Eu acredito que o prefeito Luciano deve estar dando continuidade nesse processo dessa escola estadual. Com essa nova escola estadual, essa escola estadual vai atender quase 600 alunos da rede estadual. Aí divide totalmente o que é responsabilidade da rede municipal e o que é responsabilidade da rede estadual. Uma das maiores reivindicações da população é o tão famoso, aguardado e mais bonito galã de Hollywood chamado asfalto do acesso para Novo Poxoréu. Finalmente, o governador Mauro Mendes se comprometeu a colocar uma parte do dinheiro ali, não sei se é 100%, mas você acompanhou isso muito de perto. Todo esse processo. Nos seus 8 anos, talvez antes da sua gestão, não tenha existido essa reivindicação. Porque foi uma reivindicação que a população acordou para ela depois. Acredito eu que só durante seu mandato e agora com o atual prefeito Luciano Sol. Muita gente tentou se apoderar desse projeto. Políticos aproveitadores de uma determinada situação. Você acompanhou de perto. O que você fez e o que você viu do asfalto que agora o governador Mauro Mendes está se comprometendo a entrar com financiamento
para que seja feito pela Prefeitura de Poxonel e pela Prefeitura de Primavera? Então, depois de passado todo o processo que eu entendi das regularizações e tal, a população de fato começou a me cobrar essa questão do asfalto. Só que uma coisa que a população não entende, e é muito difícil ali, porque muitas vezes os políticos, eles têm aquela ansiedade, né, aquele calor de mostrar para a população que ele está trabalhando, que está fazendo, que ele que conseguiu e tal, mas a população não consegue entender a dificuldade que é para fazer infraestrutura, seja asfalto, seja drenagem, seja órgãos públicos, qualquer tipo de investimento com recurso público, se não tiver regularizado os loteamentos. Nós pegamos a nossa equipe técnica de planejamento de Poxonel e analisamos, tive várias vezes na Cinfra, e aí nós chegamos ao entendimento que para nós fazer qualquer projeto de asfalto, nós tínhamos que ter a regularização do traçado principal. Tinha que cortar as serras, tanto a Serra do São José quanto do Vale Verde, e tinha que ter as licenças ambientais e as autorizações, porque os loteamentos não estão regularizados. Procurei o INCRA concordou, me fez um documento autorizando passar, e o que nós fizemos? Porque às vezes as pessoas falam, mas você fala que não pode investir porque o loteamento não está regularizado. E aí nós achamos um caminho. Qual foi o caminho? Nós pegamos a estrada que sai do São José, passa no Buritis, no Vale Verde, Bela Vista, Nova Poxonel e sobe a Serra da Toca do Jacaré. E nós transformamos essa estrada numa PX. Eu mandei um projeto de lei para a Câmara de Poxonel, os vereadores aprovaram, e eu transformei uma estrada que está dentro do perímetro urbano numa rodovia municipal. E com isso eu consegui os documentos do INCRA, consegui as licenças ambientais. Isso, sem essa documentação, não haveria asfalto. Não haveria asfalto. Quem conseguiu essa documentação foi o prefeito Nelson Paim. Não foi projeto de AMM, não foi projeto do ex-prefeito de Primavera, não foi projeto do atual prefeito de Primavera, não foi projeto do atual prefeito de Poxonel, foi projeto do ex-prefeito Nelson Paim que conseguiu fazer isso. E nós estamos colocando aqui, não é para desacreditar ninguém. Todos têm seu valor e a sua participação, principalmente numa aquisição como essa. Todos têm o seu trabalho e a todos devemos homenagear. Mas é muito importante que você, cidadão, que paga imposto, saiba da verdade. E é isso que o ex-prefeito de Poxonel, Nelson Paim, se propôs, quando eu pedi a ele a entrevista, foi me contar a verdade dessa situação. Então, eis aqui uma primeira verdade de tudo que nós temos falado. O asfalto da região do Novo Poxonel é fruto de um estudo técnico feito pela Prefeitura Municipal junto com a Cinfra na gestão do prefeito Nelson Paim. Ponto. De lá para cá, todos contribuíram para que a máquina andasse e chegássemos aonde está. Falei alguma bobagem, prefeito? Não, realmente é correto. Então, como eu te falei agora, nós descobrimos com a equipe técnica e com orientação do próprio INCRA também, que se nós transformássemos essa rua que desce do São José e fosse até lá na Toca do Jacaré em uma estrada municipal, nós teríamos condição de fazer o asfaltamento. O que nós fizemos? Nós fizemos a lei, aprovamos a lei, transformando essa estrada em PX, que é uma estrada municipal. Nós pagamos com o recurso próprio da prefeitura para uma empresa privada que foi licitada para fazer o projeto desse traçado. Por que nós não fizemos dos 11,3 quilômetros, que é do São José até a BR-070 lá na Toca do Jacaré? Porque nós tínhamos uma promessa do governo do estado que ele colocaria um aporte para 5, 6 quilômetros. Por isso nós fizemos o projeto, que não é barato,
de 5,9 quilômetros que vai até o posto de saúde. Depois do projeto pronto, nós fomos atrás de conseguir as licenças ambientais e a autorização do INCRA. Quando nós conseguimos as licenças ambientais, isso foi já por volta de 2024, no mês de, acho que julho de 2024, foi quando que a gente fez os cortes das serras do São José, da largura já do projeto do asfalto, e nós fizemos os cortes da Serra da Toca do Jacaré. Portanto, tanto São José e Toca do Jacaré e todo o traçado dos 11 quilômetros tem as licenças ambientais e só falta agora fazer o projeto do restante. Inclusive, na época, eu não tenho problema nenhum, meu pai sempre me deu bons conselhos. Houve, assim, uma ânsia do ex-vereador Temazinho, que lutou, ele conseguiu até 3 milhões de reais com o deputado Botelho, né? Mas não era possível aplicar o recurso porque nós não tinha documentação. Então, eu depois até, com mais maturidade, pedi desculpa para o Temazinho, né? Mas, como eu falo sempre, lamentavelmente, investimento com órgãos públicos, com dinheiro público, tem que ter toda a documentação, senão não é possível. Essa é a minha próxima pergunta. Se me permita, eu esclarecer bem esse ponto, porque ficou famoso na época os seus embates com o então vereador Temazinho. O dinheiro veio, 3 milhões veio, foi para a conta, só que não tinha como gastar. É isso? Ou esse dinheiro nem veio porque não tinha como gastar? Não, o dinheiro não veio. Inclusive, o dinheiro não veio. Inclusive, na época, falavam que o dinheiro estava na conta da prefeitura. O dinheiro não veio. O que aconteceu foi uma promessa do deputado Botelho de colocar 3 milhões. Mas nunca. Até porque o dinheiro só vem, depois que você tem o projeto aprovado na Sinfra, na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Com isso, o Temazinho mentiu na época? Não. Não, a promessa do deputado Botelho era enviar o dinheiro. E tenho certeza, acho que também o Nelson Comunga disse que, se pudesse, ele teria enviado. O problema é que não tinha o projeto, amigo. O projeto não estava aprovado. Não é o projeto que a prefeitura fez, o projeto de regularização de toda a área. Então não adiantava nem botar o dinheiro na conta, porque ia botar e devolver, porque o projeto, a regularização não existia. Falei certo? Correto. Muito bem. Vamos agora então para erosão. A região do Novo Poxoréu é composto, uma boa parte dela, de argila no subsolo e um terreno bem arenoso na superfície, né? Isso gera erosão. Período de chuva, aqui acho que você, eu e quem é o mais antigo na cidade, sabe que ali é rotineiro. Todo período de chuva vai ter o que nós estamos vendo lá, e o problema está se agravando, está cada vez pior a coisa. O que pode ser feito ali, assim, de forma bem objetiva, direta, que pode ser feito? Primavera tem culpa? É possível fazer a canalização? Resolve? Explica para nós a situação, prefeito. Eles são situações diferentes, né? É importante a gente separar cada situação. Nós temos a situação, por exemplo, que é mais grave, da erosão, que é uma erosão muito grande, que desce das águas de primavera. Ali quando fizeram o trevo da BR-070, né? Tem uma saída de água ali, quando fizeram a canalização do bairro Castelândia, do bairro São José, né? Essa canalização de água, ela passa por baixo da BR-070 e ela deságua na saída do asfalto da BR-070. Essa água desce e está fazendo uma grande erosão, inclusive na cabeceira do córrego Coité, que tem as nascentes ali próximo, no fundo do bairro São José. Nós estamos mostrando as imagens disso que você está falando, e eu queria que você me dissesse o seguinte: essa captação, ela erra aonde? Falta uma canalização ali, ou tem que jogar essa água para outro lugar e não para esse local? Só para a gente ir por partes, tá?
quando eu estava na prefeitura ainda, nós formalizamos ofícios e protocolamos na prefeitura de Primavera, protocolamos no DENIT, que é responsável pela BR-070, que apresentasse uma solução. Né? Eu não sou topógrafo, não sou engenheiro, mas a solução técnica que foi me apresentada seria fazer um desaguamento de parte da água paralelo à BR-070, né, com bacias de contenção, e também fazer bacias de contenção no canal que tem hoje existente, onde essa água deságua. Então, também foi solicitado o apoio técnico dos engenheiros e professores da UFMT, né, tiveram na região, e foi colocado para nós que o assunto é muito técnico e muito grave, que teria que ter um investimento considerável, que eu não sei o valor desse investimento, mas alguma coisa tem que ser feita, porque essas águas estão levando as pontes. Nós, naquela época, levou uma ponte de madeira que ela tinha menos de 12 metros, acho que 6 metros de largura, levou a ponte. Nós fizemos uma parceria grande com a Prefeitura de Primavera e com o Governo do Estado, fizemos a ponte de concreto, que também já está quase sendo levado às cabeceiras, não a ponte, né? Mas tem que fazer algo. Dentro desse, o que tem que fazer, quando essa erosão desce ali na região do Vale Verde e vai descendo lá para baixo, vamos colocar as imagens para a população poder entender. Nessa região é preciso fazer a canalização e as áreas de contenção, as piscinas de contenção. Tecnicamente eu não sei te responder o que de fato tem que fazer ali, mas segundo os técnicos da UFMT e a topografia de Poxarel na época, orientaram que tinha que fazer bacias de contenção, como é feito as bacias ao lado das rodovias, né? Mas o volume de água é muito grande, entende? Tanto a água que desce do bairro São José, quanto a água que desce do Castelândia, e aí junta também com um pouco de água da rodovia, depois que fez o viaduto. Então tem que realmente ter um estudo técnico e fazer o que precisa fazer. Essas águas que estão causando tanta erosão no Novo Poxarel, a maior parte dela vem de Primavera, dessa captação de toda aquela região para jogar por baixo da BR, que vai desaguar lá no Vale Verde, ali perto do meu amigo Peru, né, que passa ali perto da chácara dele. É essa água aí que é o principal causador do problema, ou tem situações dentro do Novo Poxarel que também são graves? Não, como eu falei, são duas coisas diferentes. As águas que descem de Primavera, elas estão fazendo uma erosão grande, acredito que mais de 50 metros de largura nesse momento, e que passa pela ponte de concreto. Essa erosão, ela está atingindo algumas residências, inclusive tem até um processo judicial e um pedido do Ministério Público para tirar algumas casas, algumas famílias próximo desse traçado dessa erosão que desce de Primavera. O segundo problema são águas e erosões que tem lá na região do Buritis e do Vale Verde, que está descendo das ruas das casas lá, do Buritis e do Vale Verde, e que causou uma outra erosão que se conecta com essa erosão principal das águas que descem de Primavera. Nesse momento, inclusive agora, você citou a própria fala do vereador e dos vereadores, enfim, nesse momento, a situação grave que está acontecendo é da erosão que desce das ruas do bairro Buritis e do bairro Vale Verde. Essa é a mais grave do momento. É a mais grave. Muito bem. Nelson, com toda a experiência que você disse aqui, que você adquiriu, com toda a sua trajetória, você não vai parar por aqui? Política deu um gosto? Sentiu vontade de continuar? Acha que pode contribuir? Como isso aconteceria? Esse ano temos eleições. Você é pré-candidato? Quando eu fui para a disputa da eleição de prefeito, eu nunca tinha participado de política. Naquela época eu era presidente da Associação Nacional das Empresas de Aviação e participava muito no Congresso Federal, debates na Câmara Federal, no Senado, reuniões com o ministro e tudo. E nessas reuniões
eu comecei a despertar um sentimento que, para ajudar as pessoas, o caminho é a política. E eu estava, muitos anos que tinha deixado Poxoréu, eu ia normalmente final de semana em Poxoréu, e sempre a família da minha esposa, que é de Poxoréu também, o meu pai que morava em Poxoréu, sempre reclamavam da situação que estava o município. Quando foi um dia, eu falei para minha esposa, falei, olha, eu vou ser candidato a prefeito em Poxoréu para mim fazer alguma coisa de bom para a população. Todo mundo ficou preocupado e assustado, né? Mas, e aí realmente decidi, conversei com a minha família, conversei com meus irmãos, com a minha esposa, com as minhas filhas, e aí decidimos de ser candidato em Poxoréu. E quando eu entrei, depois que eu venci as eleições, que aí eu vi a dimensão que é e o poder que um político tem quando de fato quer trabalhar em prol da população, especialmente da população mais humilde, que precisa do poder público. 80% da população depende do apoio do poder público. E aí eu vi a imensidão e a grandiosidade que é uma pessoa ocupando um cargo público que tem o poder de realmente ajudar as pessoas. Então, foram 8 anos difíceis para a minha vida, foram muitas noites de sono, mas eu fiz um trabalho maravilhoso em Poxoréu e isso me deu tranquilidade, né? Saí da prefeitura, deixei a prefeitura organizada e continuei minha vida privada. Eu sou piloto de avião, nós temos empresa em Primavera, a empresa nossa tem 30 anos em Primavera, mas eu tenho muita ligação com o mundo político. Por exemplo, Otaviano Pivetta, que é vice-governador, ele é meu amigo pessoal. E ele tem me pedido e vinha me pedindo para mim ser candidato a deputado estadual para ajudar o grupo político e para representar ele na região sul. Então, Otaviano Pivetta me pediu para mim continuar na política para representar a região sul e poder apoiá-lo ele na região sul. Então, diante disso, eu voltei a reunir com a minha família, com a minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, a minha mãe, né? E decidimos, então, de colocar o nome à disposição para ajudar o grupo político que eu pertenço. Então, possivelmente, eu serei pré-candidato, possivelmente eu serei candidato a deputado estadual, né? Eu sei que é uma eleição muito difícil, mas se for a vontade de Deus, como aconteceu em Poxoréu, né, eu vou trabalhar em prol da população. Nelson, você foi muito próximo do ex-prefeito Léo Bortolin. Você pediu votos para ele, né, nas eleições da AMM, você fez muitas parcerias com ele quando você era prefeito e ele se colocou como pré-candidato a deputado. Teremos outros pré-candidatos, mas não é estranho que você e aquele que seria um parceiro, um companheiro seu, também pré-candidato, não pode chocar isso aí? Ou você acha que são caminhos diferentes? Com toda certeza, quanto mais candidatos sair aqui na nossa região, né, vai dividir os votos, com toda certeza. Mas eu acho que todos nós temos o direito de decidir qual é o caminho que queremos seguir, né? Eu caminhei com o ex-prefeito Léo Bortolin durante a minha gestão em Poxoréu e a gestão dele em Primavera. Nós sempre tivemos respeito institucional, Sim. Sempre tivemos as parcerias necessárias, porque nós teríamos que atender a população, né? Depois tivemos juntos na eleição da AMM, eu era um dos pré-candidatos a presidente da AMM, como mais 5 ex-prefeitos. De repente apareceu naquela época o prefeito Léo, e aí nós entendemos todos juntos que ele seria um candidato mais viável naquele momento, para que a gente pudesse vencer a eleição da AMM, que era o ex-presidente Neurilan, que já vinha há 10 anos como presidente da AMM. E foi uma eleição muito difícil na AMM, nós ganhamos por apenas 8 votos. Então, se tivesse 3 candidatos da AMM, nós teríamos perdido a eleição, né? Mas depois que vencemos a eleição e que o Léo assumiu a presidência, houve um distanciamento nosso, né? Eu sou e continuo sendo tesoureiro da instituição, mas eu tenho tido um pouco de afastamento por uma questão de gestão do próprio presidente Léo. Ele te decepcionou? Eu não digo que decepcionou, eu acho que
da maneira que nós trabalhamos na campanha da MM, foi uma eleição muito difícil, né? E eu acho que a gestão da MM deveria ter sido compartilhada com a diretoria. Mais plural. Eu sempre achei que seria uma Gestão, né? uma gestão plural. Certo. Prefeito, estamos chegando ao final e eu gostaria de deixar esse último espaço. Se acaso esse jornalista não lhe perguntou algo que o senhor acha de importância colocar nesse nosso final, o espaço é seu para suas considerações, se caso eu não lhe perguntei alguma coisa que o senhor acha interessante. Por favor. Eu quero agradecer você, Eli, e sua equipe que estiveram aqui comigo. Eu acho que foi uma oportunidade boa para a gente esclarecer alguns assuntos, né? Eu, inclusive, estou preparando uma sequência de vídeos exclusivo da região da Nova Poxoréu, detalhadamente para falar de todas as associações, do problema de cada associação, para que isso sirva de ajuda para a própria população, para entender toda a situação, né? Porque muitas vezes nós que estamos em cargos públicos, nós somos criticados, nós levamos muitas vezes a fama de que não faz porque não quer, porque tem interesse político ou por alguma situação ou outra. Mas eu tenho a consciência muito tranquila que sempre trabalhei com a verdade, sempre trabalhei com sinceridade, sempre trabalhei com honestidade e sempre fiz o que foi possível fazer, sempre dentro da legalidade, né? Infelizmente, devido à legislação e à burocracia que nós temos no Brasil, muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas muito rápido, né? Às vezes demora anos para você chegar naquele objetivo. Mas eu deixei a prefeitura com muita tranquilidade, deixei a prefeitura toda estruturada. Na região da Nova Poxoréu eu fiz tudo que foi possível fazer. Nós implantamos posto de saúde, implantamos a escola, colocamos maquinário, conseguimos a área para implantar a sede da subprefeitura e da escola estadual, deixamos o projeto e a autorização aprovada para a construção da escola estadual, pagamos e fizemos o projeto do asfalto, trabalhamos muito duro junto com a empresa Energisa para regularizar a energia. Hoje praticamente está sendo regularizado todas as ruas, principalmente da região da Nova Poxoréu e do Bela Vista, da energia, que é importante, né? Então, como pessoa pública e como ser humano que sou, possivelmente em algum momento eu falhei. E se eu falhei, eu quero pedir desculpa para a população, porque todo ser humano não acerta tudo, né? Muitas vezes a gente leva críticas e eu aceito as críticas, porque as críticas são construtivas, algumas críticas. Eu sempre disse que toda pessoa e toda pessoa que ocupa cargo público tem que ter respeito. Respeito com as pessoas, respeito com a população, respeito com as pessoas que usam cargos públicos e respeito com as instituições. E sempre disse que no caso da Nova Poxoréu, Primavera e câmaras de vereadores e os prefeitos têm que trabalhar unido, porque precisa de muitos recursos para resolver o problema dessa região. Nelson Paim, prefeito por 2 mandatos, empresário e um cidadão mato-grossense. Obrigado, Nelson. Eli, obrigado